O samurai. Um dos mais temidos e reverenciados guerreiros de todos os tempos. Hoje, despojos de samurais em covas coletivas estão lançando uma nova luz sobre estes lendários guerreiros. Imagine como deve ter sido lutar com isto. Homens eram cortados em meio a fumaça e chamas. A flecha penetrou na massa cerebral. É um ferimento letal. A investigação forense de seus ferimentos brutais está solucionando a história notável de como os samurais lutavam e morriam. Cemitério de Guerreiros. Segredos do Samurai. A 48 quilômetros ao sul de Tóquio fica a cidade costeira de Kamakura. Aqui, há 15 anos, escavadeiras cavando a fundação de um estacionamento fizeram uma descoberta espantosa. Eles desenterraram um esqueleto completo. E encontraram mais. Não dezenas ou centenas, mas milhares. Eles descobriram uma cova coletiva. Parece o local de uma grande batalha ou de um massacre. Cientistas da Escola de Medicina da Universidade de San Mariana, perto de Tóquio, examinam os esqueletos das covas coletivas. Mais de 3.000 ossos humanos foram encontrados. Alguns sofreram ferimentos sérios e terríveis. Miki Wizoki, especialista mundial em esqueletos com marcas de batalha, junta-se à investigação. A grande pergunta: o que aconteceu a esses ossos e por quê? Até o momento, sei que esses ferimentos são únicos nos esqueletos de japoneses medievais. Não vi nenhum trauma de força cortante num local similar, nem os meus colegas japoneses. Estes esqueletos apresentam marcas de cortes. 1, 2, 3. Cortados por trás. Por trás, é uma marca de corte bem estranha. Sim. E depois foi morto. Isto é consistente com as marcas de corte características de uma espada japonesa. Katana. Katana, é. Katana, lendária espada do samurai. Como o cavaleiro europeu que vivia e morria servindo ao seu rei, o samurai jurava obediência ao seu senhor feudal. A equipe explora uma ideia surpreendente, a de que os esqueletos estão conectados a um importante evento registrado numa crônica escrita na época. Uma guerra civil sangrenta, lutada por guerreiros samurais, que culminou no ano 1333. Japão, Oceano Pacífico, Kamakura. Num lado, baseado em Kamakura, o Shogunato, uma ditadura militar liderada pela família Hojo. Do outro lado, baseado em Kyoto, o imperador Go-Daigo, um homem decidido a destruir a ditadura Hojo e a restaurar o poder imperial em toda a nação. Desde a época do primeiro shogun do Japão, o ditador militar, os imperadores vinham sendo relegados a meras figuras representativas. Eles eram figuras religiosas sem nenhum poder real. O imperador Go-Daigo mudou tudo isso. Ele era jovem, vigoroso, corajoso, bem treinado nas artes marciais. Ele queria governar o Japão como seus ancestrais tinham governado. No ano de 1333, estes dois poderes rivais lutaram com o máximo de brutalidade.
dois esqueletos distintos imediatamente se destacam. Os especialistas acreditam que a localização desses esqueletos na cova coletiva indicam quando eles morreram. Este casal, num abraço íntimo, estava nas margens da cova coletiva. Isso sugere que morreram nos primeiros estágios da guerra. Esta é uma reunião muito evocativa. Temos aqui dois esqueletos que estavam enterrados juntos em uma cova. Os ossos deste indivíduo são mais delgados, os deste, muito mais robustos. Então este é o homem. E esta é a mulher. Os restos de um homem e de uma mulher deitados numa posição de amantes é um mistério de 7 séculos. Conseguimos determinar que tinham idades similares, provavelmente entre 25 e 35 anos. Eles devem ter morrido ao mesmo tempo, talvez lado a lado. Poderiam ser marido e mulher. As marcas dos ferimentos nos dois esqueletos combinam com o estilo único de uma luta de espada de samurai. Um duelo de samurais envolve uma cerimônia de golpes precisos, que um por um faz o oponente ficar de joelhos. A tensão entre a ditadura militar Hojo e o imperador se intensifica até uma guerra civil. Este samurai Hojo, sua esposa e muito provavelmente o filho deles, viviam fora da fortaleza de Kamakura. Sem a proteção da muralha da cidade, eles estavam expostos ao ataque. O historiador Tom Cullen descobre ilustrações contemporâneas que mostram a ameaça que eles enfrentavam. Esta imagem mostra um ataque noturno. O que acho notável nela é que você vê uma descrição de um duelo muito intenso depois da entrada forçada na casa e ataque a esta família. O perigo ameaça esta família. Um samurai assassino a serviço do imperador está numa missão secreta noturna, disfarçado em uma armadura negra Hojo. Samurai Hojo, prepare-se para lutar. Sabemos que eles não morreram num acidente, porque tem alguns ferimentos feios e bem cruéis, particularmente o homem. O ritual de um duelo de espada samurai começa. É um tipo de luta com muito estilo, ritualístico e também muito brutal. A casa devia ser uma área autônoma. A ideia de protegê-la era fundamental para proteger estas terras. Por isso tinha de ser defendida a todo custo. Lutando para proteger sua família, o duelo deste homem é a briga inicial numa guerra pela alma futura do Japão.
samurai Hojo sofre seu primeiro ferimento. Um golpe de katana no braço esquerdo. Este osso é conhecido como rádio. Corre ao longo desta parte do braço e se junta ao polegar. Ele tem uma série de talhos bem profundos. Este é um golpe de força cortante, aplicado por uma espada, e há outros golpes pesados que cortaram tecido mole. E atingiram o osso. Cortar o braço do samurai Hojo profundamente até o osso é um ferimento clássico de defesa. Cortes no braço de defesa o inutilizam, mas não são letais. O samurai Hojo luta com um braço. Com o seu oponente enfraquecido, o samurai do imperador busca a cabeça. Isto parece matar brutalmente. Você pode ver uma série de cortes. Ele sofreu vários golpes no topo da cabeça. Isso faz parte do estilo de luta. Era comum vários golpes na cabeça. Nenhum desses golpes seria mortal, mas causaria dano. Pequenos pedaços de ossos vão voar a cada golpe. Você vai ficar bem abalado. O sangue vai escorrer. Mas isso não é necessariamente letal. Terrivelmente ferido, o samurai Hojo continua lutando diante da morte. O arqueólogo forense Miki Wizoki se concentra nos golpes que acabam com a vida do samurai do senhor feudal. Também podemos ver pelo padrão dos cortes que com este último corte aqui, esse padrão inverte o sentido. Parece que este indivíduo, depois de vários golpes em sua cabeça, talvez tenha se virado e recebeu outro golpe atrás da cabeça. Esse tipo de golpe pode cortar o crânio e atingir o tecido cerebral. A guerra é muito brutal em qualquer época. Mas imagine como deve ter sido lutar com isto. O exame forense no esqueleto do samurai Hojo expõe uma cruel verdade sobre a sua morte. Há pouco trauma anti-morte. Se estes fossem soldados experientes, pagos para lutar e lutar sem parar em várias batalhas, eles teriam ferimentos já curados. Estas parecem ser pessoas comuns, convocadas para lutar numa situação desesperadora. Como muitos samurais que juraram obediência ao seu senhor, o samurai Hojo abatido é um habilidoso espadachim, mas não um soldado profissional. Toda a evidência sugere que esta luta fatal é sua primeira experiência de combate. Duelos de samurais seguem um estilo e o respeito é mútuo. E no coração da cultura de luta entre samurais está katana, a espada. Sempre devemos nos curvar. Desembainhe a espada. A espada é a alma do samurai. Trate-a com o maior respeito. Os duelos são elaborados, com adversários habilidosos se medindo, procurando brechas na armadura e na técnica do outro.
O golpe vem e eu o desvio. Ele é rápido e volta em posição e ataca de novo e eu desvio. Ao desviar o golpe, eu uso a parte de trás da lâmina, a sua parte mole para manter a parte dura, ilesa e afiada. Eu a abaixo e ofereço um alvo. Ele ataca e eu recuo e atinjo o seu braço. A espada japonesa é desenhada com uma curva e onde ela tocar vai cortar a carne, o tendão, o osso. Agora estou numa boa posição para atacar a cabeça. Estilizada, a luta de espada samurai permanece sem mudança na tradição japonesa até hoje. Master Yamamura Tsunehiro makes swords in modern Kamakura, just like his forefathers did 700 years ago. 使えるようにできたのが日本刀の一番いい時の形ですよね。形がすごく綺麗です。 Even today, he forges the steel using techniques virtually unchanged through the centuries. The finished blade is sharp, light, and exquisitely balanced. Há 700 anos, a engenharia precisa do katana samurai é anos-luz à frente de qualquer outra arma de lâmina no mundo. O arqueólogo forense Dr. Jason Lewis o compara com a espada de folha larga dos cavaleiros medievais da Inglaterra. Estamos vendo uma característica da espada de folha larga europeia, que produz marcas largas e rasas e também lascas grandes. E como é esperado, a espada de folha larga parte o osso em dois. A lâmina é pesada e grossa o suficiente para produzir um trauma de força contundente e forte o suficiente para quebrar o osso da coxa de uma vaca. Agora Lewis empunha o katana bem mais leve e mais controlável. As marcas são bem longas. As paredes estão mais retas porque a força do katana é direcionada diretamente para o osso. Embora mais sutis, os ferimentos são igualmente letais, produzindo trauma de força cortante. O katana é um assassino preciso tão leve que pode ser empunhado por uma criança. No Japão do século XIV, o samurai é treinado desde os 3 anos de idade. Eles aprendem que existe algo especial sobre a sua espada, que é uma extensão da alma. Em seu sítio, na fronteira do território de Kamakura, a esposa e o filho do samurai Hojo morto precisam de Deus do lado de sua espada. O samurai do imperador está decidido a continuar com a destruição. Agora é matar ou ser morto pela viúva. A mulher samurai está lutando pela sua casa e pelo seu filho. A mulher também sofreu 2 golpes na cabeça. Talvez ela tenha lutado para defender o marido, ou a família, ou então a propriedade. Ferimentos terríveis no esqueleto da viúva revelam que ela também duelou com o assassino do imperador. Prova de uma igualdade brutal dos sexos no Japão medieval. A mulher também deve lutar. Uma coisa importante não contada na história do Japão é o envolvimento de mulheres na guerra.
Não existem muitas referências, mas as que existem indicam que quando não havia saída, as mulheres samurais lutariam tão corajosamente como os homens. Não existia distinção de sexo para as mulheres serem consideradas civis ou não combatentes. Se fossem parte desta família guerreira, homens e mulheres eram praticamente iguais. Eles podiam não estar motivados da mesma forma pela lealdade ao clã ou ao shogun, mas estavam defendendo seus lares. E todas as mulheres da classe samurai no Japão eram treinadas no uso de armas para qualquer eventualidade. Com o marido morto, a mulher samurai assume a luta. Um corte rápido, mas não profundo, bem aqui no topo da cabeça, bem próximo a esta sutura. E outro corte bem profundo, no osso occipital. Não há nenhuma recuperação. Então, estes golpes aconteceram pouco antes de morrerem. Há toda a intenção de destruir estas pessoas. O golpe profundo de espada no crânio da mulher causa enorme trauma cerebral. Como seu marido, ela morre em segundos. A morte desta família e de outras como ela marca o início de uma guerra sangrenta. Em seguida, o exército do imperador avança na direção da cidadela Hojo de Kamakura. A cidade de Kamakura é incrivelmente bem defendida pela natureza. No lado sul, pelo mar, e em todos os outros lados existe uma cadeia de montanhas que a isola completamente do mundo exterior. A rota traiçoeira para Kamakura envolve a travessia de 7 gargantas naturais, as perigosas passagens que formam um único caminho pela cadeia de montanhas. Os caminhos são bem estreitos, quase uma trilha para a caminhada. E você pode vê-los vindo por uma garganta e os guerreiros do alto podem atirar neles. A Batalha das Gargantas está para começar. Este esqueleto parece ser de uma vítima inicial. Enterrado sozinho, mais próximo a uma massa de corpos na cova de guerra, os cientistas acreditam que este homem morreu quando a guerra civil havia se intensificado. Este é um esqueleto bem interessante, bem enigmático. Enterrado em sua própria cova, isso sugere que há algo especial sobre ele. Sabemos que ele quebrou a perna quando era bem mais jovem. Podemos ver nesta tíbia que há muita curvatura. Ela se curou, causando esta leve distorção. Este osso também é menor que a tíbia esquerda. Ele devia mancar quando andava. O seu defeito oferece uma pista surpreendente para a identidade deste homem. Espantosamente, ele pode ser um monge. As pessoas eram monges porque tinham algum tipo leve de incapacidade.
E por não poderem fazer outros tipos de trabalho, elas se tornavam monges. E isso é bem interessante, porque vários dos textos históricos e especializados dizem que muitos dos jovens que foram mortos nesta batalha eram monges. Quando a campanha do imperador ganha intensidade, todo lutador rojo com idade, inclusive monges, deve lutar pela própria sobrevivência numa sangrenta guerra civil que termina numa trilha de corpos massacrados. Em toda a história do Japão, guerreiros monges e os mosteiros budistas têm um papel importante na guerra. As histórias escritas da época falam de monges lançando feitiços de batalha. O que é muito interessante é que, pela mentalidade da época, o que trazia vitória numa batalha eram certos tipos de feitiços e maldições, ou pragas, tudo o que achassem útil. Eles apelavam para a ira dos deuses sobre os inimigos, para que fossem derrotados. E isso poderia ter algum efeito no poder imperial, por ficarem assustados com esses estranhos poderes espirituais e demoníacos, além dos homens armados com espadas e lanças. O primeiro ato militar crucial poderia ser começar a lançar essas pragas, e continuariam durante semanas. Há também evidência escrita de que em tempos de crise, os monges iam para a batalha. Em 1333, um templo em particular enviou uma força de monges para a luta. Eles devem ter lançado esta maldição originalmente. Na batalha crítica das gargantas, os Rojo precisavam de todos que pudessem lutar, os monges inclusive. A batalha não é lutada só com espadas samurais. O terreno irregular é ideal para emboscadas do alto, com os samurais Rojo atirando flechas nas forças intrusas do imperador. Registros da época contam a bravura dos lutadores Rojo, deixando o exército do imperador acuado. Os agressores pressionaram com mais e mais homens. Era um então grande número que os defensores teimosamente lutaram em muitos combates. Tão vital era a sua fortaleza. Os gritos da batalha ecoavam ensurdecedores nos três lados e faziam o céu e a terra tremer. As crônicas de Daeiki. Convencendo a cidadela de sua vantagem, os guerreiros Rojo ficam vulneráveis ao ataque dos arqueiros do imperador. A perícia do monge é inconclusiva. Ela não revela como ele morreu. Mas a luta furiosa nas gargantas estreitas vê os arqueiros sendo usados com eficiência devastadora. Um crânio bem preservado da cova coletiva revela o quanto as flechas são letais. Isto é fascinante. É um ferimento clássico de projétil. Temos aqui um pedacinho de osso arrancado da base deste ferimento. E temos um entalhe em forma de V, que corresponde à ponta de uma flecha que penetrou. Se eu pegar esta flecha, podem ver onde a ponta vai encaixar. Ela veio desta direção. Este samurai deve ter se movido para desviar da flecha. Então ela veio num ângulo diferente de 90 graus.
Ela atingiu com muito impacto, com muita velocidade, entrou direto no osso e a flecha, provavelmente, penetrou na massa cerebral. Por isso, é um ferimento letal. Ele não vai se levantar e sair andando depois disso. A flecha penetrou no crânio, causando uma hemorragia cerebral. Ele morre instantaneamente. Mas a sua morte não foi em vão. O exército do imperador fracassa em transpor as gargantas. Mas existe um outro caminho para atacar o coração do território rojo. Na batalha final por Kamakura, os samurais do imperador têm uma carta potencialmente devastadora para jogar. Jogá-la vai resultar numa pilha de corpos na praia de Kamakura. Um esqueleto em particular atrai a atenção. Este crânio tem 2 ferimentos. Há um corte bem profundo ao longo do topo da cabeça. Mas há outro golpe por trás do crânio. Uma espada cortou fora um pedaço. A forma incomum do corte no topo da cabeça indica que o golpe veio de cima. Mas também o trauma cortante é igual ao de um katana. E há esqueletos de animais que solucionam o quebra-cabeça. Cavalos. Como os 2 ferimentos são bem no topo do crânio, é possível que este seja um soldado a pé e alguém, montado num cavalo, o golpeou. E talvez o cavalo estivesse passando por ele, e o segundo golpe veio em ângulo e criou este efeito de fatiar, em vez de um tipo normal de corte que observamos em muitos destes esqueletos. Os cavalos não são eficientes no terreno confinado das gargantas. Mas na fase final da Guerra Civil, uma chance da natureza permite ao imperador lançar sua poderosa cavalaria samurai sobre um enfraquecido exército rojo. No ano de 1333, a costa de Kamakura teve uma maré excepcionalmente baixa. O momento crucial na luta para entrar em Kamakura ocorreu quando a maré baixou o suficiente para permitir que o exército imperial desse a volta no Cabo Rochoso, que se estendia no mar, e entrasse em Kamakura pelo lado sul. Em outras palavras, na direção do mar. O recuo do mar abre caminho para a cavalaria do imperador atacar. O número total de guerreiros rojo mortos confirma que a batalha se transformou num massacre. A cova coletiva mostra a horrível extensão dos ferimentos. Um ferimento em um corpo sugere um golpe particularmente selvagem que provavelmente matou um rojo caído. Este é o osso esquerdo da bacia. Ele tem uma marca de corte aqui. Se examinarmos o esqueleto aqui, poderei mostrar o que eu quero dizer. As marcas de corte estão bem aqui dentro. Podemos ver pelo ângulo que o golpe veio de cima. É possível que ele estivesse caído no chão e alguém passando quis garantir que estivesse morto. A lâmina do katana, enfiada pelo abdômen, atinge o osso da bacia, causando grande hemorragia interna. Este samurai rojo sangra até morrer em minutos.
Deve ter sido um golpe de misericórdia, dado frequentemente em guerreiros feridos, caídos no chão. Os registros dramáticos da época descrevem um mar que ficou vermelho com o massacre. Sem dúvida, essa batalha era para decidir grandes coisas. Uma delas para a geração futura saber quem dentre os que lutaram eram corajosos ou covardes. As crônicas de Tai Heike. Mais esqueletos de outra cova coletiva revelam como ficou brutal o massacre final. Os ferimentos estão relacionados à Guerra Civil de 1333 e oferecem novas revelações. 2, em particular, levantam a curiosidade dos cientistas forenses. A maior massa de corpos do massacre na praia inclui ossos quebrados e cabeças. Mas 2 crânios estão isolados e suas marcas de corte são incomuns. Ambos foram decapitados por trás. Sabemos disso porque podemos ver aqui, na terceira vértebra cervical, um corte direto no corpo. Há uma linha reta e muito regular, e podemos concluir que um instrumento afiado, provavelmente uma espada, veio em ângulo aqui. Se você for decapitar alguém, tem que acertar a terceira ou a quarta vértebra cervical. Se acertar a primeira ou a segunda, você vai cortar pela nuca e acertar também parte da mandíbula. No indivíduo de que estamos falando, a lâmina veio por trás, em ângulo, e cortou a terceira vértebra cervical e a partiu com o golpe. Essa é uma decapitação clássica. The victorious Imperial samurai take the heads of fallen Hojo as trophies. Este ritual macabro de batalha deixa mais de 500 esqueletos sem cabeças enterrados nas covas coletivas. O melhor jeito de provar que você derrotou um inimigo é levar a cabeça. Tendo a cabeça, você prova que a pessoa morreu. I've seen other cases too where you see after like someone on horseback, if they had decapitate someone, they just have the head impaled on a sword. Mas os 2 crânios sendo examinados estavam separados da massa de ossos quebrados. Miki Mizoki reúne as peças da evidência. Estes 2 crânios foram encontrados juntos. Este é de um indivíduo mais velho e este é de um bem mais novo. Sabemos disto porque neste crânio as suturas estão unidas, começando a serem eliminadas, e os ossos estão crescendo sobre elas. Este é um sinal de um indivíduo bem mais velho que o outro. Este indivíduo tinha pouca idade, porque há pouco desgaste na dentição molar. Isto comprova algumas das documentações históricas que sugerem, frequentemente, um mestre samurai e um tenente mais novo, ou alguém que talvez esteja em treinamento para um dia assumir a posição do mais velho. A condição destes crânios oferece a próxima pista vital para a identidade deles.
Há registros de pessoas que têm crédito por levar crânios como troféus de pessoas que não são particularmente importantes. Por isso se mutilavam os rostos, para não serem reconhecidas. Mas, como não houve mutilação aqui, estes deviam ser samurais muito famosos. Como samurais Hojo de alta posição derrotados, eles atraem a atenção especial do vitorioso exército do imperador. De joelhos, estes dois ilustres Hojo encaram uma execução cerimonial. O único golpe de uma decapitação formal corta a medula espinhal. A morte é instantânea. Os crânios de samurais Hojo do alto escalão, formalmente executados, são evidências de um raro direito de batalha observado no Japão medieval. Havia outra tradição, não muito conhecida, de uma crença religiosa japonesa incorporada entre os samurais do alto escalão. Era esperado que a cabeça fosse devolvida à família do homem que havia sido morto. A execução dos samurais Hojo líderes marca o fim da batalha na praia de Kamakura. A cidade agora está à mercê do vitorioso exército imperial. E a retaliação do imperador é cruel. A Batalha de Kamakura terminou num sangrento inferno de fogo. Quase toda a cidade foi incendiada. Havia luta em todos os lugares. Os homens eram cortados em meio à fumaça e às chamas. Os Hojo que não morreram na batalha ou não foram massacrados na pilhagem da cidade fogem para as montanhas. Assim, no fim da Batalha de Kamakura, a família Hojo fugiu para as montanhas ao redor do território de Kamakura e lá realizou o maior ato de suicídio em massa na história do Japão. One written account from the time describes the moment of defeat. I have heard that all the places of attack are brought down, and that Hojo kinsmen cut open their bellies in great numbers. I too desire to make known my loyalty by dying in advance of his lordship the governor. The Taiheki Chronicles. Enquanto Kamakura queima, centenas de Hojo seguem o código samurai e tomam um único caminho honrado. Um dos mais conhecidos rituais do samurai é a horrível tradição do harakiri, que é o suicídio cortando o seu abdômen usando uma adaga afiada. Isso é bem consolidado na história do samurai. É um exemplo que todo samurai sabia que teria de seguir. Para salvar a sua honra quando fosse derrotado em batalha, tinha que praticar o suicídio. A queda de Kamakura elimina o shogunato de Hojo. O imperador Godai toma o poder e se torna o governante incontestável de todo o Japão. A súbita transformação e destruição avassaladora de Kamakura é algo nunca visto em nenhuma época na história japonesa. Com a destruição completa da família Hojo, o imperador Go-Daigo atinge o seu objetivo. Agora ele pode imperar como seus ancestrais séculos antes. A nossa tendência é achar as batalhas como algo de grande heroísmo. Mas também há tragédia humana. Ao estudar todos estes tipos de ferimentos em esqueletos antigos, lembramos que lugar selvagem e brutal o mundo costumava ser.